Oi, meu povo. Olá, bocós amados da segunda série, né? Vamos aqui para mais uma aula de biologia. Nessa aula de hoje, nós vamos dar introdução aqui ao reino vegetal, né? Focando aí nas briófitas e nas pteridófitas. Então, o objetivo da nossa aula é reconhecer as características gerais das briófitas e das pteridófitas, tá? O reino vegetal, ele é o quarto reino aí na escala evolutiva, né? E ele é composto aí por 4 filos: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. As briófitas e as pteridófitas são chamadas de vegetais inferiores, enquanto as gimnospermas e as angiospermas são chamadas vegetais superiores. Então, vamos começar? Então, primeira coisa, reino vegetal. Características gerais. Todos os indivíduos do reino vegetal, eles são eucariontes. Tem lá a carioteca, aquela membrana que delimita o núcleo. Todos são pluricelulares e todos são autótrofos fotossintetizantes, ou seja, produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese, tá? Quais são os representantes do reino vegetal? O reino vegetal também é chamado de reino plantae e também antigamente eram chamados por alguns autores de reino metáfita, tá? Nossa, tô péssima para escrever. Metáfita, assim, ó. Então, reino vegetal, reino plantae ou reino metáfita. Quais são os representantes? Como eu falei para vocês, aqui nesse reino nós temos 4 filos: as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Existem algumas classificações aqui dentro do reino vegetal, então acompanhem comigo aqui, ó. Nós temos vegetais chamados de criptógamas, que são plantas que não possuem flores. Enquanto isso, existem as plantas chamadas de fanerógamas, que são aquelas que possuem flores. Dentro das criptógamas, nós temos as briófitas e as pteridófitas. As briófitas são os únicos vegetais avasculares, ou seja, não possuem os vasos condutores de seiva, que são o xilema e o floema. Quem são as briófitas? Os musgos e as hepáticas. As pteridófitas possuem vasos condutores, né? São as samambaias e as avencas, tá? Por não possuírem flores, nem frutos, nem sementes, as criptógamas, as briófitas e as pteridófitas são chamadas de vegetais inferiores. Já aqui, ó, as fanerógamas que possuem flores, existem 2 grupos. As gimnospermas, que possuem flores, mas não possuem frutos, são os pinheiros, araucárias, sequoias, e as angiospermas, que possuem flores e frutos. Angiosperma é qualquer planta que produz um fruto. Tá? Então, esses são os 4 grupos de vegetais existentes. Lembrando que briófitas e pteridófitas são chamados de vegetais inferiores, enquanto gimnospermas e angiospermas são chamados de vegetais superiores. Aqui algumas imagenzinhas de briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Lembrando que as briófitas são representadas pelos musgos e pelas hepáticas, enquanto as pteridófitas são representadas aqui, ó, pelas samambaias, tá? Aí as gimnospermas são pinheiros, araucárias, sequoias e a angiosperma é qualquer vegetal que tenha fruto. Continuando aqui, qual foi a sequência evolutiva dos vegetais? Quem é o ancestral dos vegetais? Qual grupo que surgiu primeiro? Então, os vegetais têm como ancestrais as algas verdes. Dessas algas verdes surgiu o primeiro grupo de vegetal, que são as briófitas. Das briófitas evoluíram e surgiram as pteridófitas. Após as pteridófitas surgiram as gimnospermas e, por último, os últimos vegetais a conquistarem e aparecer no ambiente terrestre foram as angiospermas. Então, com relação à evolução, acredita-se que os vegetais evoluíram a partir de algas, tá? Lembrando que uma alga, ela não possui raiz, não possui caule, não possui folha, tá bom? Lembre que as algas não possuem tecidos verdadeiros. Também não possuem os vasos condutores de seiva, que são o xilema e o floema, tá? As algas, o que as algas têm em comum com os vegetais? São autotróficos, são fotossintetizantes, são eucariontes, algumas são pluricelulares. Porém, algas não possuem tecidos verdadeiros, não apresentam estruturas como as plantas. Como as plantas evoluíram? Aqui, ó, um cladograma
tá? Um esqueminha mostrando a evolução. Como eu falei, primeiro vieram as algas, né? Aí surge aqui as briófitas a partir das algas. Aí aparecem os primeiros vasos condutores e surgem as pteridófitas. De repente, as plantas começam a desenvolver sementes. Aí vem as gimnospermas. Aí essas plantas começam a desenvolver frutos. Aí vem as angiospermas. Essa é a escala evolutiva das plantas. Essa outra imagem aqui, ó, a relação filogenética, a relação genética, a relação de parentesco entre as plantas, exemplifica melhor o que eu acabei de falar. Então, primeiro, algas verdes. Das algas verdes, vêm as briófitas. Quais foram as características evolutivas que surgiram, que levou aí as algas verdes a darem origem às briófitas? Surgiu aí os gametângios, que são estruturas que dão origem aos gametas, né? E o embrião fica retido aí no interior de um gametângio. Então, ao surgir aí gametângios, surgem as briófitas. Aí, beleza. Aí, um grupo de briófitas evolui, surgem os vasos condutores em um grupo de briófitas, elas evoluem e dão origem às pteridófitas, tá? Aí, um grupo de pteridófitas sofre várias mutações e começa a surgir aí, a produzir sementes. Essas plantas evoluem, dando origem às gimnospermas, tá? Aí surge outra característica evolutiva, vem aqui o surgimento de flores e frutos, aí surge o quarto grupo de vegetal, que são as angiospermas. Como eu disse para vocês, ó, as briófitas, que é o primeiro grupo vegetal que a gente vai ver, elas são avasculares. Elas não possuem vasos condutores de seiva. Quem são esses vasos condutores? As plantas possuem dois vasos condutores, o xilema, tá? Dizemos que o xilema, ele transporta a seiva bruta. Quem que é essa seiva bruta? A água e os sais minerais. O xilema transporta essa seiva bruta da raiz das plantas até a copa, até as folhas, tá? Então, no interior, no caule de uma planta, existem os vasos condutores. É como se, com as veias do nosso corpo. Esses vasos são responsáveis pelo transporte da seiva, que seria o transporte de nutrientes. São dois vasos, o xilema e o floema. O xilema transporta a seiva bruta, que é a água e sais minerais. O floema transporta a seiva elaborada. Essa seiva elaborada é representada aí, gente, pela glicose produzida durante a fotossíntese. Essa seiva elaborada é transportada ali desde as folhas até as raízes, tá? Então, nas plantas existe um vasocondutor chamado xilema, que ele sobe, ele transporta água e sais minerais da raiz até as folhas. E existe um vaso chamado floema, que vai pegar aí a seiva elaborada, que é a glicose produzida, e vai transportar das folhas até as raízes, tá bom? Então, vasocondutores, xilema e floema. Então, vamos lá. Primeiro grupo de vegetal, briófitas, tá? Como eu falei, as briófitas, elas são representadas pelos musgos e pelas hepáticas. Então, vamos começar aqui, ó. Aqui a gente tem, isso aqui é um musgo, isso aqui é uma hepática, aqui a gente tem fotos de musgos. Os musgos, gente, nós chamamos os musgos popularmente de lodo, tá? Sabe aquele tapetinho verde que se forma nas pedras, nas calçadas, nos muros, principalmente quando tá chovendo, aparece aquele tapetinho verde. Aquilo ali muita gente acha que é alga. Não é alga, é planta, é uma briófita. Olha essa imagem aqui, ó. Então, essa estrutura verde aqui sobre a rocha são musgos, são briófitas, tá? Também pode se desenvolver aí no tronco das árvores. Então, as briófitas são representadas pelos musgos e pelas hepáticas. As briófitas foram os primeiros vegetais a conquistarem, a surgirem no ambiente terrestre. Vamos para as características gerais das briófitas. Então, primeiro aqui, ó, como eu falei, briófitas. Quem são as briófitas? Aqui nós temos os musgos e as hepáticas. São os representantes aqui do filo das briófitas. Como eu falei, as briófitas foram as primeiras plantas, os primeiros vegetais a ocuparem o ambiente terrestre. Porém, mesmo estando em ambiente terrestre, elas dependem da água para reprodução, tá?
Por isso, as briófitas, elas só se desenvolvem em locais úmidos. Elas só se desenvolvem em locais úmidos porque necessariamente, obrigatoriamente, elas precisam da água para se reproduzir. As briófitas são plantas de pequeno porte, elas atingem de 2 a 5 centímetros. Então, elas são minúsculas, tá? Não atinge porte herbáceo, nem porte arbóreo. Elas são minúsculas, têm de 2 a 5 centímetros e só vivem em locais úmidos porque elas necessitam da água para se reproduzir. As briófitas, elas não possuem flor, nem semente, nem fruto. Então, não tem flor, não tem fruto e nem semente. Na realidade, elas não possuem sequer raiz, folhas e caules verdadeiros, tá? As briófitas são vegetais muito inferiores, muito primitivos. Não possuem raiz, folhas e caules verdadeiros. No lugar das estruturas, elas possuem aqui rizóides, cauloides e filóides, que são estruturas semelhantes à raiz, caule e folha, respectivamente. Como eu disse anteriormente, as briófitas são avasculares. Elas não possuem os vasos condutores de seiva, que é o xilema e o floema. O fato de serem avasculares delimita o crescimento das briófitas. As briófitas não atingem grande porte, elas não crescem muito pelo fato de não possuírem os vasos condutores. Ah, professora, eu não entendi. Galera, sem o vaso condutor, a água, sem o xilema, por exemplo, a água que é absorvida pelo rizóide da planta vai ser transportada de célula por célula lentamente por difusão. No caso, a água por osmose, mas vai ser de célula por célula. Os outros nutrientes, sais minerais, difusão célula a célula. Imagina o tanto que iria demorar para toda a planta receber esses nutrientes se ela tivesse um grande porte, tá? Então, as briófitas não atingem grande porte, elas não crescem muito porque elas não possuem vasos condutores. Bom, continuando aqui falando sobre briófitas, como eu disse para vocês, elas são avasculares, elas não possuem vasos condutores. Por não possuírem vasos condutores, elas não atingem um grande porte, tá? Elas dependem da água para reprodução, por quê? Porque elas necessitam que a água leve o gameta masculino até o gameta feminino. Os gametas das briófitas são flagelados e se locomovem em meio às gotículas de água presentes na atmosfera, tá bom? As briófitas, elas apresentam duas fases ou dois estágios de vida, um chamado de gametófito e o outro chamado de esporófito. Galera, gametófito é aquele estágio que produz os gametas. Isso aqui não tem erro, tá? Esporófito é o estágio que produz os esporos. Então, as briófitas apresentam dois estágios ou duas fases de vida, uma chamada de gametófito e a outra chamada de esporófito. Isso aqui é muito importante e é questão de prova. Nas briófitas, o gametófito é a fase permanente, é a fase duradoura. O esporófito só surge durante o ciclo reprodutivo, depois ele degenera, depois ele desaparece. Vamos ver aqui, ó, a estrutura de um musgo, a estrutura de uma briófita. Como eu falei, apresenta duas fases de vida, dois estágios. O gametófito, que é esse aqui de baixo, ó, gametófito, e o esporófito. O gametófito, ele é uma fase de vida haploide, N, metade do número de cromossomos. O esporófito é uma fase diploide, tem aí o número total de cromossomos, tá? No gametófito, a gente encontra aqui o rizóide, que seria a raiz, o cauloide, que seria o representante do caule, e o filóide, que representa aqui as folhas. Aqui, ó, o esporófito é uma estrutura produtora de quê? Esporófito produz esporos, tá? Durante a reprodução. O gametófito produz os gametas durante a reprodução. Vamos entender agora como é que funciona a reprodução das briófitas. Antes disso, ó, como eu falei, o gametófito é haploide, tem metade do número de cromossomos. O esporófito é diploide, tem o número total dos cromossomos. Ciclo de vida ou ciclo reprodutivo de um musgo, de uma briófita. Vamos começar com esse indivíduo aqui, ó. Esse aqui é o 1, esse aqui é o 2
vamos colocar aqui 3, aí vamos colocar aqui 4. Como é que inicia? Tá aqui a planta adulta, apresentando a fase de gametófito e a fase de esporófito. O ciclo reprodutivo da briófita, ele inicia com o esporófito. Aqui no esporófito ocorre a meiose. Durante a meiose ocorre a produção dos esporos. Se os esporos são produzidos por meiose, esses esporos eles são haploides, têm metade do número de cromossomos. Então, primeira coisa, esporófito, no interior do esporófito vai ocorrer a meiose e a produção dos esporos. Esses esporos vão cair no solo, vão se fixar no solo e vão dar origem aos gametófitos. Vão produzir o gametófito masculino e o gametófito feminino. O gametófito feminino vai produzir o gametófito masculino vai produzir o gameta masculino, que se chama anterozoide. Enquanto o gametófito feminino vai lá e produz o gameta feminino, que se chama oosfera, tá? Aí, as gotículas de água presentes na atmosfera vão transportar o gameta masculino até o gameta feminino, ocorrendo a fecundação. Ocorreu a fecundação, se forma aqui um embrião. Esse embrião vai crescer e vai dar origem a um novo esporófito. Tá? Aqui, no ciclo de vida, no ciclo reprodutivo, tanto das briófitas quanto das pteridófitas, ocorre o que a gente chama de alternância de gerações, tá? Alternância de gerações. Nessa alternância de gerações, o vegetal ele alterna entre fases de reprodução assexuada e sexuada. Aqui, quando ocorre a meiose para a produção dos esporos, essa fase de reprodução aqui, é assexuada. Então, por reprodução assexuada, ocorre a produção dos esporos. Os esporos caem no solo e dão origem ao gametófito. Beleza, aqui é a reprodução assexuada. Agora, quando o gametófito produz os gametas, que ocorre a fecundação, aqui a gente tem a fase de reprodução sexuada, tá? Então, aqui nas briófitas, nós encontramos, durante a reprodução, nós encontramos o que a gente chama de alternância de gerações, em que o indivíduo, ele alterna durante o ciclo de vida entre fases de reprodução assexuada e sexuada, beleza? Uma coisa muito importante também, questão de prova aqui sobre as briófitas, As briófitas são consideradas os anfíbios do reino vegetal. Por quê? Porque apesar de terem conquistado o ambiente terrestre, ainda dependem da água para reprodução. Então, tanto as briófitas quanto os anfíbios, eles vivem em ambiente terrestre, eles conquistaram o ambiente terrestre, porém eles necessitam da água para se reproduzir. Então, tanto briófitas quanto anfíbios, para quem não lembra, anfíbios, sapo, perereca e rã, eles vivem em locais úmidos. Por quê? Porque precisam da água para a reprodução. Vamos agora falar das pteridófitas. Pteridófitas, segundo grupo, segundo filo vegetal, segundo grupo a surgir aqui. Então, segundo grupo vegetal na escala evolutiva. As pteridófitas, elas são representadas pelas samambaias, pelas avencas, pelo samambaiaçu, tá? Então, vamos começar aqui, imagens, pteridófitas, samambaia, todo mundo conhece. Isso aqui, vem, casa de vó, é raro ter a casa de uma avó que não é rica em samambaia. Então, quem são as pteridófitas? As samambaias, samambaiaçu, tá? As avencas, que está no próximo slide. Aqui tem uma estrutura chamada xaxim, que antigamente era produzido para se cultivar plantas. O xaxim é feito a partir das raízes dessa pteridófita chamada samambaiaçu. Essa planta quase entrou em extinção para a produção do xaxim. Hoje o xaxim utilizado é a base de fibra de coco, tá? Então, pteridófita, samambaias, samambaiaçu, avencas. Aqui eu tenho a imagem aqui, uma imagem próxima de uma avenca, aqui uma imagem mais longe de uma avenca, tá? Galera, aqui, tanto nas samambaias quanto nas avencas, na face inferior da folha, aparece a estrutura chamada de soros. Os soros são esporângios. O que é um esporângio? É uma estrutura que vai produzir
os esporos, tá? Isso aqui é muito importante. Aqui nas pteridófitas, nas folhas, na face inferior das folhas, nós encontramos os soros. Não é soros, é soros. Soros são esporângios que dão origem aos esporos. Então, vamos para as características gerais das pteridófitas. Só lembrando, quem são as pteridófitas? Samambaias, avencas, samambaiaçu. São os principais exemplos aqui, os principais representantes do filo, do grupo das pteridófitas. Então, pteridófitas, segundo grupo vegetal na escala evolutiva. Elas já possuem raízes, caules e folhas. São vasculares, aqui surgiram os vasos condutores. Elas possuem os vasos condutores de seiva, o xilema e o floema, coisa que as briófitas não possuem. Por possuir esses vasos condutores, as pteridófitas, elas crescem mais que as briófitas. Elas atingem um porte maior, tá? Os vasos condutores são responsáveis pela condução da seiva e pela sustentação do vegetal. Então, as pteridófitas, elas possuem raízes, possuem caules, possuem folhas, possuem vasos condutores, crescem mais que as briófitas, porém, elas não possuem, assim como as briófitas, elas ainda não possuem nem flor, nem fruto e semente, tá? Não possuem flores, frutos e sementes, tá bom? E ainda se desenvolvem, só crescem em locais úmidos, porque assim como as briófitas, as pteridófitas necessitam da água para a sua reprodução. Também possuem os gametas flagelados, que são levados pela água. O gameta masculino é flagelado e ele é levado pela água até o gameta feminino, tá? Então, pteridófitas, samambaias, avencas, samambaiaçus. Se desenvolvem em locais úmidos, não possuem flor, nem fruto, nem semente, porém possuem vasos condutores, são vasculares, tá? Ainda dependem da água para a reprodução. Também apresentam dois estágios de vida, o gametófito e o esporófito. Porém, nas pteridófitas, o estágio que é permanente, que é duradouro, que dura a vida inteira do vegetal, é o esporófito, enquanto nas briófitas era o gametófito. Vamos ver aqui, a reprodução das pteridófitas, o ciclo reprodutivo. Vamos começar aqui, Isso aqui é o número 1, tá? Que é um esporófito adulto, beleza? Então, esporófito adulto, aqui 2, aqui 3, vamos colocar aqui 4, aqui o 5 ficou péssimo. Aqui 5, tá? Aí aqui a gente tem um 6, vamos colocar aqui um 7. Como é que inicia o ciclo reprodutivo de uma pteridófita? Lembrando que aqui também ocorre a alternância de gerações, ou seja, aqui também ocorre a alternância entre reprodução assexuada e sexuada, tá? Vamos entender como é que começa aqui, Aqui, a gente tem um esporófito adulto. Lembrando que o esporófito, ele é 2N, diploide. Aqui nas folhas tem os soros, que é o esporângio, a estrutura que produz os esporos, certo? Então, soros com esporângio. O que ocorre aqui nos soros? Ocorre aqui, meiose. No interior dos soros ocorre a meiose e produz quem? Os esporos. Lembrando que esses esporos são haploides, certo? Esses esporos, eles vão fixar no solo, eles vão germinar e vão dar origem a uma estrutura chamada protalo, que é o início do gametófito. Esse protalo cresce e produz aqui, o gametófito. Esse é o gametófito das pteridófitas, parece um coração. Só que esse gametófito das pteridófitas, ele é diferente das briófitas, porque esse gametófito aqui, ele é hermafrodita. Ele tem tanto o órgão reprodutor feminino quanto o masculino. Então, esse gametófito vai produzir o anterozoide, que é o gameta masculino, e vai produzir a oosfera, que é o gameta feminino, tá? Aí vai ocorrer a fecundação. A água vai levar o gameta masculino até o gameta feminino. Fecundou, forma o zigoto.
Esse zigoto, ele vai crescer, vai se desenvolver, vai dar origem ao esporófito jovem, que cresce e dá origem ao esporófito adulto, tá? Então, aqui, ó, quando ocorre a meiose para a produção dos esporos, a gente tem a reprodução assexuada. Quando ocorre aqui a fecundação, a gente tem a reprodução sexuada. Então, lembrando que aqui também ocorre essa alternância de gerações. Como eu falei com vocês, ó, que eu trouxe essa imagem mais ampliada, maior, para vocês não se esquecerem disso. Esses pontinhos marrons na parte de baixo da folha das samambaias, eles se chamam soros. O que é um soro? É um esporanjo. O que é um esporanjo? É a estrutura que produz esporos, tá? Não é bicho, a planta não tá morrendo, a planta não tá doente. Isso aqui são soros, esporanjos, serve para produzir esporos, para auxiliar aqui na reprodução assexuada, na fase assexuada de reprodução, beleza? Para finalizar nossa aula, vamos ver aqui, ó, trouxe um quadro mostrando as diferenças entre as briófitas e as pteridófitas, fazendo uma comparação. Então, ó, briófitas são avasculares, pteridófitas são vasculares. Briófitas, pequeno porte, pteridófitas, médio porte. Briófitas possuem rizóide, cauloide e filóide, enquanto as pteridófitas possuem raiz, caule e folhas. Briófitas não possuem sementes, nem flores, nem frutos. Pteridófitas não possuem sementes, nem flores, nem frutos, tá? As duas, tanto as briófitas quanto as pteridófitas, só se desenvolvem em ambiente úmido e dependem da água para a reprodução, ok? As duas apresentam as duas fases de vida, o gametófito e o esporófito. Só que nas briófitas, a fase de gametófito que é permanente, que é duradoura. O esporófito ele degenera quando a planta cresce. Já nas pteridófitas, o esporófito que é permanente e duradouro. O gametófito desaparece para a formação do esporófito. Beleza, Creuza? Então, essa foi a nossa aula aqui, introduçãozinha ao reino vegetal, um pouquinho sobre briófitas e pteridófitas, tá? Assistam a aula bonitinho, façam anotações no caderno, me chamem no grupo do WhatsApp para tirar as dúvidas, tá bom, povo esquisito? Beijo a todos vocês, até a próxima.